O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós pudemos perceber, a liturgia de hoje nos fala de um assunto, melhor, de uma atitude muito difícil para cada um de nós: o perdão. Perdoar não é tão simples, perdoar não é tão fácil assim. No Evangelho, Jesus mostra um caminho. Domingo passado nós ouvimos sobre a correção fraterna. Se o teu irmão tem algo contra você, vai reconciliar-te com ele. Corrige, procura corrigir. Procure que o seu irmão volte para o caminho. A correção fraterna é uma chance para que a pessoa possa retomar normalmente a vida cristã. E hoje
O Evangelho nos fala do perdão fraterno, perdoar verdadeiramente. O contexto do Evangelho, como nós ouvimos, Pedro se dirige a Jesus e dizendo: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Lembrando que o número 7 é o significado da perfeição. O número 7 significa perfeição. Então Pedro diz até 7 vezes, e Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ou seja, o perdão deve ser sempre e para todos. Um perdão sem limites, inclusive aos inimigos. E nós entendemos então que perdão não é questão de quantidade, não é quantas vezes de perdoar, mas como perdoar. É questão de qualidade, perdoar de coração, com sinceridade, verdadeiramente. Não é aquele perdão da boca para fora, como se diz, né? Não é simplesmente: olha, eu te perdoo desta vez, mas da próxima, tome cuidado, viu? Não, não se trata disso. Ou perdoa mesmo de coração, ou não é um perdão verdadeiro. A parábola que nós ouvimos no Evangelho de hoje é uma catequese sobre a misericórdia. Para Deus o perdão é sem limites, total e verdadeiro. Aí podemos nos perguntar: quais são nossas atitudes com os irmãos que erram? Como nós agimos, o que pensamos com os nossos irmãos que erram? O testemunho de Jesus é sempre direto e objetivo: amar até os inimigos. No Pai Nosso nós rezamos: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É palavra de Jesus. Nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus diz também: se estiveres diante do altar para fazer sua oferenda e tiver algo contra o seu irmão, vai primeiro reconciliar-te com ele, depois volta para fazer sua oferenda. Porque como fazer uma oferenda se vive com o coração cheio de mágoa e sem perdoar? Na parábola do filho pródigo, o pai perdoa com alegria. Na cruz, Jesus diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o Evangelho, a palavra de Deus, nos traz muitas orientações, afirmações, muitas dicas para que de fato vivamos o perdão verdadeiramente. Motivos para perdoar. Deus nos perdoa na mesma medida que nós perdoamos. Eu sempre digo assim: é preciso ter muita cara de pau, né? Como se diz na linguagem popular. Eu não perdoo meu irmão, mas peço que Deus me perdoe. Eu não tenho coragem de perdoar, mas vivo pedindo que Deus me perdoe. Algo não está certo aí, né? O amor só é possível através do perdão. Perdão verdadeiro. Só quem ama de fato perdoa mesmo.
Quantos casais se desfazem por falta de perdão? Filhos abandonam a família por falta de perdão. Amigos se distanciam, não conversam mais, não querem mais se ver por falta de perdão. O perdão ajuda a romper o ódio e a vingança. Mas o que significa então perdoar? A origem da palavra perdoar, doar-se para, ou seja, fazer o bem a quem nos fez o mal. Não é fácil. Alguém me fez o mal, mas eu fazer o bem àquela pessoa. Isso é perdoar. É estarmos dispostos a ir ao encontro, a estender a mão, a recomeçar o diálogo, a dar outra oportunidade. Mas veja bem, dar outra oportunidade não significa sermos condescendentes com o erro da pessoa. Vamos imaginar assim, uma pessoa cometeu um ato muito grave na família, com a esposa, com os filhos, sobrinhos, sobrinhas, né? Aí vocês podem mais ou menos, né, entender o sentido. O sujeito que agride a esposa, que violenta, o sujeito que estraga a adolescência, ou estraga o tempo de criança de uma pessoa, né? Que expõe aquela criança, aquele adolescente, um sujeito que comete maldades, né? Então, como esquecer isso? Dar nova chance não significa dar a chance para a pessoa cometer os mesmos atos. Claro que não. Primeiro que quem comete uma agressão contra uma criança, quem agride a sua esposa violentamente, tem que ser denunciado. Com certeza, né? Então, dar nova chance não é fechar os olhos para o que aconteceu, né? Claro, toda pessoa tem chance de se converter, mudar de vida, recomeçar, é nesse sentido. Mas não podemos ser coniventes com as barbaridades que se fazem com as mulheres, com as crianças também, né? Outra coisa, é bom lembrar que perdoar não é esquecer. Sempre digo isso, né? Perdoar não é esquecer. Um exemplo bem simplório, né? Lá na adolescência, uma briguinha lá entre amigos, um deu um murro na cara do outro, né? Depois superaram, e aí estão brincando, e a vida toda são amigos, mas aquele murro que a pessoa levou na cara nunca vai esquecer não, né? A não ser que tenha amnésia, né? Doença que esquece tudo. Então, perdoar não significa esquecer, né? E nós, como é que perdoamos? Como Pedro, contando quantas vezes? Será esse o perdão generoso esperado por Deus? O perdão tem que ser de coração. Só o perdão verdadeiro alivia e restitui alegria. É a chamada terapia do perdão. Às vezes nós carregamos fardos pesados sobre nossos ombros por não ter a coragem de perdoar.
de dar o perdão. Na medida que nós perdoamos sinceramente, nós respiramos fundo, restituímos a alegria, nos sentimos aliviados. É como um fardo pesado tivesse sido tirado de nossas costas, né? A terapia do perdão. Qual é a nossa atitude diante do perdão? Temos humildade para pedir perdão? Ou ficamos naquela, não, se quiser, vem a mim, mas eu não vou. Eu não vou. Quem quiser, vem até mim, né? Demonstramos alegria e gratidão diante de um perdão recebido? Sabemos agradecer um perdão recebido? Somos generosos em oferecer nosso perdão? Sabemos que é difícil perdoar, contudo, amando e perdoando, abriremos espaço para um mundo melhor acontecer, para nós e para os outros também. Eu termino lembrando a letra de uma música já muito conhecida, Perdoai-nos, ó Pai, o autor Jaime Vitalino dos Santos. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dará o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado, perdoando é que serei perdoado. Então, que essa verdade esteja sempre em nosso coração, e que essa verdade nos conduza sempre no caminho da vida, amando, perdoando, acolhendo, dando nova chance, nova oportunidade. Tudo que nós queremos para nós, devemos fazer para o outro. O que nós não queremos para nós, também não devemos fazer para o outro.